quando eu comecei na corrida, acho que ainda antes do triatlon, eu já buscava ciência. Ia numa consulta da nutricionista, saía com uma prescrição, eu não comprava de cara. Eu ia revisar a literatura para ver o que ali eu precisava de fato comprar e o que era placebo. E eu comecei a fazer isso com tudo. Então, com a minha planilha de treino, metodologia de treino e tudo. Estudar. Eu fiz isso sempre só para mim, muito. Tinha pastas, fazia arquivos na época, menos IA da vida. Fazia pastinhas de PDF e só buscando na ciência. No começo foi algo bem egoísta, era conhecimento pessoal para o meu uso e só. Aquela famosa regra, né, de que quando você só sabe um pouquinho, você acha que sabe tudo. Aí você começa a estudar um pouquinho mais, você percebe que você sabe muito pouco e que você tem que estudar muito mais. E demora muito para você ter certeza que você de fato sabe alguma coisa. Então acho que primeiro tem que vir o conhecimento. Sports Lovers. Bem-vindo a mais um episódio da Sports Lovers, a comunidade de quem ama e vive o esporte. Hoje a gente está aqui, eu e o Alemão, com uma convidada muito especial, Lu Haddad. Bem-vinda, Lu. Eu não vou ficar explicando o que você é, porque você é muita coisa. Mas basicamente você é muitas coisas difíceis, que é Ironman, médica, pós-doc, mãe e esposa. Então isso aí já está suficiente. Bem-vinda a Sports Lovers, você que encarna muito bem esse conceito de especialista. Show. Bem-vinda, Lu. A gente sempre começa com uma perguntinha, porque como o Thiago falou, é a comunidade de quem ama e vive o esporte. Quem é a Lu no esporte? De onde veio? De onde surgiu isso aí? Bom, eu me considero sempre, desde que eu comecei, que foi tardiamente, uma amadora apaixonada. E passei por vários momentos no meu relacionamento com o esporte, desde a empolgação da descoberta, ali perto dos 30, até uma busca por performance super alto nível. Acho que agora eu estou num momento bem mais equilibrado de entender que esporte é saúde e longevidade. Assim, é algo que eu quero levar para sempre na minha vida, mas mais hoje como uma forma de trazer saúde física e mental para minha vida, acho que mas ainda sou muito apaixonada pelo esporte, porque ele é muito importante na minha vida, então acho que isso eu espero manter também, essa paixão, não só uma necessidade. E falando sobre esporte, sua vida, assim, eu sou triatleta, então assim, você pretende voltar a fazer alguma prova de triatlon ou... Então, eu acho que sim, eu não me considero uma ex-triatleta. É engraçado porque eu não te apresentei desse jeito. As pessoas falam ex, eu falo, gente, a gente é amador, né? Como amador, a gente pode competir até em qualquer idade. Eu nunca fui profissional, nem pretendia. Então, eu tô fazendo outras provas e curtindo outras coisas no esporte agora, mas eu não tenho nenhuma regra, assim, e tanto que não foi planejado, vou parar o triatlo, vou começar o trail, não houve um planejamento. As coisas foram acontecendo e acabou que nessa fase, nesses últimos 2 anos, onde eu tinha um desafio profissional muito grande, fez mais sentido ficar só na corrida e no trail, porque eu precisava de tempo. Então, pode ser que com os meus filhos, por exemplo, na faculdade, e menos trabalho, me sobre mais tempo, e aí eu adoro pedalar, acho que assim, a bike é algo que eu sinto muita falta, a natação eu sinto menos falta. Meu marido me chama para nadar todo santo dia e às vezes eu vou, mas é circunstancial, então eu não considero uma ex-triatleta, me considero uma triatleta que não está fazendo provas nesse momento. Mas um dia você pretende voltar? Sim, se alguém me chamar para pedalar, eu posso pedalar, tô com a bike em casa, sabe? Nadar eu tenho nadado às vezes, então... Mas eu tô competindo provas hoje de corrida e de trail. Você falou no começo aí que já foi muito performance, agora você tá mais equilibrado. Como que foi essa transição? Porque pelo que eu te conheço, começou pela corrida, depois triatlon, agora trail. Como que você transitou de um pro outro aí? Naturalmente? Também não foi muito planejado. Eu, na verdade, quando eu comecei, eu me sentia bem imatura no esporte e nada competente para aquela habilidade de corrida. Eu comecei realmente caminhando e correndo, eu tinha 30 anos, então já não era muito jovem, nunca tinha feito nenhum esporte e talvez eu tenha tido algum resultado relativamente rápido. Eu acho tudo muito relativo, sabe? Quando você fala, eu fiz 3 horas e 30 numa maratona, para algumas pessoas isso parece muito bom.
Mas para outros isso é completamente normal, assim. Então eu acho bastante relativo. Mas foi isso, eu fui relativamente bem, principalmente nas provas um pouco mais longas. Então, depois de meia maratona para maratona, eu tive alguma facilidade nas minhas primeiras provas. E eu não acho que eu busquei nesse momento uma competição, até porque na corrida a gente não compete, né, na maratona, mas eu queria muito melhorar. Isso eu queria desde a minha primeira prova de 5K, então isso é muito meu, particular, então eu quero melhorar, eu tinha essa meta, eu só quero melhorar, eu falava pro meu técnico, eu preciso melhorar, e essa obsessão por melhorar, então baixar tempo, fazer provas mais longas, mais difíceis. E quando eu entrei no triatlon, eu continuei com esse espírito de, eu sou uma iniciante, acabei de aprender a nadar, tô começando a pedalar, mas eu quero melhorar. Então, o que eu faço para melhorar? E aí, comecei a estudar bastante, desde a corrida, quais seriam as possibilidades usando a ciência, as coisas que eu gosto, para me tornar melhor. Só que no triatlon, no amador, isso te torna alguém que sobe no pódio, porque é um universo menos competitivo, porque tem um N muito menor, principalmente no feminino. E é gostoso, isso também, eu sempre fui competitiva, então nesse cenário entrou um pouco mais de performance competitiva, de eu quero ir para Kona, então eu quero ter alguma classificação boa e tudo mais. Foi a época que eu mais competia, de entender que isso era algo entre pessoas, né? Na corrida eu nunca tive, de verdade, assim. Então quando eu comecei a fazer provas de trail, eu passei de novo longe dessa competição por pódio, competirei entre pessoas, mas eu ainda quero melhorar, então eu acho que eu sou a mesma pessoa. Agora talvez eu tenha menos tempo para me dedicar a essa melhora, que muitas vezes envolve volume de treino, né? Então, eu sabendo da minha limitação hoje de tempo, eu falo, eu quero melhorar, mas eu também não estou me dedicando tanto, então a conta obviamente não fecha para alta performance no trail, eu também estou bem mais velha. Também não vou colocar metas muito complicadas para o momento que eu já estou ficando mais velha. Acho que é natural, mas eu não considero que houve grandes mudanças na minha personalidade. Eu falo que eu ainda não tenho vontade de fazer provas assim só for fun. Isso seria mudar a minha personalidade. Então, isso não aconteceu. Eu ainda quero melhorar, Ainda gosta de progredir. Sim, ainda gosto de desafio, ainda gosto de sofrer, ainda gosto de fazer coisas que me parecem, né, desafiadoras, então isso continua igual. E por que você escolheu o Endurance para ser assim o seu esporte? Porque beleza, você foi um triatlon, eu não quis falar aqui, né? Quando você vai fazer o próximo Ironman, né? Para que a gente divide. Mas você viveu um ciclo muito grande dentro de vários Ironmans. E aí a trail também não é prova curta, né? Não. Então é prova de algumas horas. Eu nunca fiz uma trail run, então eu não sei assim. Por que você escolheu o Endurance, como é que tá sendo, e por que se manter no Endurance? Isso é o que eu mais gosto do esporte que eu optei por praticar, que são esportes de longa duração. E é onde eu me destaco. Então, quando eu comecei na corrida, eu fiz provas de 5, 10, fui para a meia, achei a meia sensacional. Aí, depois de alguma experiência na meia maratona, eu fiz a minha primeira maratona. Quando eu terminei, eu falei, nossa, isso é muito melhor que uma meia. E aí eu já comecei a entender que eu era uma atleta de endurance um pouco mais longa duração. Fiz ultra maratona já naquela época, antes do triatlo. E aí, passando para o triatlo, foi o mesmo caminho. Então, no meio Iron, eu fui bem, mas no Iron eu fui muito melhor, assim, relativamente muito melhor. Eu lembro que eu tive um técnico que ele falava, você é motor a diesel. Tipo, eu nunca fui muito rápida em provas curtas, eu não tenho muita explosão, então provavelmente eu tenho muito mais fibra tipo 1, e eu gosto de treinar, eu gosto de treinar endurance, os longos sempre foram meus treinos favoritos. Então, juntou uma aptidão um pouco, provavelmente, da minha natureza, da genética, e com o que eu gosto. E eu acho que as provas mais longas envolvem muito mais estratégia e menos uma característica física e genética. Então, eu nunca seria uma boa nadadora de 100 metros, de 50 metros, pela minha característica física e porque eu comecei velha, etc. Mas numa prova tipo um Ironman, você consegue avaliar a nutrição, a capacidade mental, pacing e essas estratégias todas que eu gosto bastante. Aí eu consigo me diferenciar. E o trail, quando eu fui pro trail, as provas são muito longas, muito mais. Então as provas de trail que eu tenho feito são todas mais longas que Ironman, né? Estou fazendo as provas de 100K, dá 20 horas, 20 e poucas horas. Caramba, tudo isso? Sim. Então eu consigo
fazer provas no estilo que eu gosto, que são muito desafiadoras, muito mais difíceis que o Ironman, por sinal, mas eu posso treinar menos, porque é uma modalidade só. Top. Então, pela logística de treino, porque no triatlon você acaba tendo que ir para uma piscina, se trocar, tomar banho, blá, blá, blá. Aí depois você pega a bike, arruma a bike. Então, a logística é muito mais complexa no triatlon. Então, eu consigo no trail fazer provas longas, bem desafiadoras, treinando em número de horas muito menos, metade provavelmente do que eu treinava no triatlon. Boa. E uma curiosidade que eu sempre fico, assim, tava explicando pra minha mulher uma vez que sobre a questão do Ironman, do triatlon e da própria maratona. Uhum. Por que os atletas mais jovens, e você falou muito, né, sobre essa marcação da idade, você falou, eu não faço isso porque eu não sou tão mais nova. Por que o Endurance, você agora como especialista médica, por que o Endurance é esse lugar de bater recorde, de performar já, assim, numa idade que no padrão do esporte seria uma idade já tardia, né? Eu acho que tem aspectos fisiológicos e tem muito aspecto mental, assim. Eu acho que fisiologicamente a gente vai desenvolvendo o nosso sistema aeróbico cada vez mais. Acho que é diferente dos sistemas mais anaeróbicos, de explosão, que são muito mais desenvolvidos aí na juventude. A gente tem muito mais potência, né, quando a gente é mais jovem. Então, a questão de tendão, de músculo para explosão. E aí, fisiologicamente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho de potência e ganhando muito de sistema aeróbico. Se você vai treinando, isso você só vai ganhando. Então, a capacidade de produção de energia aeróbica. Mas eu acho que o grande diferencial é que nesses esportes, esse aspecto mental é muito importante. E aí você vai desenvolvendo uma capacidade de tolerar a dor, o sofrimento, de entender o ritmo que você consegue manter por tanto tempo, experiência de prova. Então isso é nítido, assim, nessas modalidades, né? É muito comum a maratona dar errado. A gente vê o Marcos Paulo, que é o técnico lá da minha assessoria, tem uma experiência absurda, ele que fala, a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Então, quando você faz um plano de prova, é assim, considere que a maior chance, principalmente se é a sua primeira maratona, ou sua segunda, ou sua terceira. Agora, quando você já tem 10, 12 maratonas, sabe muito melhor como é que você começa a prova, qual vai ser o seu ritmo e como é que você mantém aquele ritmo. Você sabe que aquela dor vai estar ali presente, mas você não está morrendo, dá para continuar. E aí a idade ajuda nesse sentido. Acho que quanto mais velho você precisa, menos dessa capacidade explosiva e de potência e precisa mais de cabeça, né? Boa. Legal. E eu vi você falando em outro podcast que você começou pela corrida ali por volta dos 30 anos, assim. Então, na minha cabeça ali, você já tinha terminado a faculdade de medicina, já tinha começado alguma especialização, aí se não já terminado alguma especialização. E a gente estava até falando off aqui que quando fala médico, todo mundo coloca no mesmo bolo e não divide nas especialidades. Quando você começou esse interesse de unir o esporte com a tua formação e estudar para trazer isso? Tipo, e que insight foi esse? De onde surgiu isso? Isso veio junto com a minha busca pela melhora. Eu sempre gostei muito de estudar e com 30 eu já tinha feito o meu doutorado, já estava no pós-doc, então eu estava já bem velha, eu me considerava já velha na carreira, assim, porque eu me formei com 21. Então, eu já tinha feito muita coisa na medicina naquele momento. Mas eu sempre gostei muito de estudar e quando eu comecei na corrida, acho que ainda antes do triatlon, eu já buscava ciência. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Ia numa consulta da nutricionista, saía com uma prescrição, eu não comprava de cara. Eu ia revisar a literatura para ver o que ali eu precisava de fato comprar e o que era placebo. E eu comecei a fazer isso com tudo. Então, com a minha planilha de treino, metodologia de treino e tudo. Estudar. Eu fiz isso sempre só para mim, muito. Tinha pastas, fazia arquivos na época, menos IA da vida, fazia pastinhas de PDF com, aqui eu tenho toda a minha pasta sobre estudos de maratona, sei lá, fortalecimento para corrida, e só buscando na ciência. Então, isso era algo prazeroso para mim, que eu fazia só para mim. Mas quando isso virou conteúdo, aí é uma história meio longa, porque não foi também nada muito planejado. A gente pode pensar e falar sobre isso, mas no começo foi algo bem egoísta, era conhecimento pessoal para o meu uso e só. E é engraçado porque eu falei pra ela no off aqui que em casa eu tenho uma médica, né? Exato.
E eles são treinados para irem para a literatura também, né? A academia treina eles, porque você está mexendo com o corpo humano, não dá para ser empírico, não dá para ser... Então, assim, tudo que eles fazem, eles... deixa eu ver, deixa eu buscar a fonte, deixa eu buscar o artigo. E é legal você trazendo isso para o esporte, porque você é especializada em transplante. Sim. E não necessariamente... A medicina do esporte é muito nova também, né? A especialização da medicina do esporte. E aí as pessoas acham que tudo... Lu é médica do esporte. Tipo, ela é transplante, mas ela foi buscar na medicina ali, tipo, para trazer insumos para isso. Então, acho que é muito, muito legal. Mas você falou que a história é longa de como você transformou isso em conteúdo. Exato. E eu acho que nosso público aqui também quer ouvir muito sobre isso, porque afinal tem pessoas que conhecem muito mais o Fala Lu do que a própria Lu Haddad. Então, como que você transformou isso em conteúdo? Que momento foi isso? Por que você sentiu essa necessidade? Uma coisa engraçada é que, já vou contar a história, mas antes dela, muita gente hoje me pergunta, primeiro, querem muito que eu atenda como médica do esporte, o que eu não faço, porque eu não sou especialista, não tenho o meu RQI, acho isso super importante. Mas perguntar, por que você não fez medicina esportiva? Eu falo, porque nem existia, eu me formei em 2021, demorou uns tantos de anos para começar a existir essa especialidade. Então nem era algo que a gente pensasse. E provavelmente na época eu jamais pensaria, porque eu era daquelas que não fazia nenhum esporte. Então quando eu me formei, mesmo se existisse, eu acho que eu não teria feito. E agora eu acho que também não faz sentido. Eu tenho uma carreira bem consolidada na minha área. E acho que porque eu quero hoje, que é comunicar, isso eu posso fazer como livre docente em qualquer área. E aí acabei tendo essa expertise do esporte que vai muito do que eu pratico, né, no meu dia a dia. Eu falo que eu poderia falar muito sobre transplante, mas acho que o público seria muito mais restrito. Mas o fato é que eu tinha um Instagram que era só um Instagram como atleta amadora, onde eu falava sobre meus treinos, compartilhava um pouquinho da rotina. É super comum, né? Tem muitos Instagrams hoje nessa linha de atleta amador, principalmente no triatlo, e eu tinha os resultados bons e tal, e aquele universo que era bem intenso ali dentro do Instagram. Na pandemia, foi aquele caos, né? A reviravolta. Falo que a pandemia se dividiu entre aqueles que nunca tinham treinado e começaram a treinar loucamente e aqueles que engordaram 10 quilos, né? Porque ficaram em casa comendo muito. E eu fui um terceiro caminho menos comum, mas que também teve, que foram os médicos que foram trabalhar no Covid e ficaram doidos lá atendendo e tal. Eu fui para essa terceira via, fui trabalhar com Covid e atender os casos lá do Hospital das Clínicas, super grave e tal. Eu estava tão ansiosa e fazendo uma coisa tão diferente que num dia eu simplesmente no farol, a cidade vazia, aquela cena de filme, né? De filme de ficção, onde a cidade vazia, você não vê um ser humano, todas as lojas fechadas. Eu lembro que eu passando ali pelos jardins parecia que o mundo tinha acabado, só tinha o meu carro. E eu abri a câmera e eu estava ansiosa por conta dos desafios e eu gravei uns stories falando sobre eu estar atendendo Covid e tal. E aí recebi 1 milhão de mensagens. Lógico, as pessoas estavam todas em casa, querendo saber o que estava acontecendo no hospital. E aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Depois de uns 10 dias eu parei de fazer no trânsito e eu fazia parada no estacionamento do hospital. E virou uma rotina. Aquilo era algo que meio me colocava num universo social que estava totalmente, né, parado. Eu conseguia comunicar sobre Covid e tinha uma repercussão muito bacana. Muita gente começou a me seguir por conta disso. E aí eu falava num momento que era o Lu Talks. E aí meu marido falou, fala Lu, não é Lu Talks, põe em português. E era só realmente abrir a câmera, gravar uns stories e deixar lá para as pessoas a saberem o que estava acontecendo. E eu fiz isso por 6 meses, mais ou menos. Todo dia? Todos os dias. Virou uma rotina que eu lembro que aí eu comecei a fazer no final de semana, mesmo quando eu não estava trabalhando, porque as pessoas amavam e eu também gostava muito de fazer. Eu já tinha parado de trabalhar lá no Covid, porque a gente ficou 6 meses no Covid. Depois voltou a rotina dos transplantes, eu voltei para o transplante. Eu continuei falando porque eu estava acompanhando, bem intenso, até que eu sofri meu acidente de bike. Porque foi quando as coisas começaram a abrir, lembra que teve a primeira onda ali que abriu e tal. Eu lembro que a ciclovia estava aberta há algumas poucas semanas, foi quando eu sofri meu acidente. E aí eu não consegui mais fazer nada, eu estava focada na minha recuperação, fiquei internada 1 mês,
parei de ler jornal, de me informar sobre Covid, sobre o que estavam fazendo de estudos para vacina, etc. Falei, não faz mais sentido eu falar sobre isso porque eu não estou mais querendo nem sabendo o que está acontecendo. E muita gente me pedindo para falar, ninguém deixou de me seguir. Eu ainda pensei, nossa, eu ganhei, sei lá, dobrou minha rede social ou mais até com o Covid. Falei, vai todo mundo embora. E pelo contrário, as pessoas continuaram super preocupadas comigo, com o meu acidente, presentes ali perguntando. E aí quando eu voltei para casa, já tinha passado algum tempinho, eu falei, bom, eu não estou mais acompanhando o Covid, mas era muito legal me comunicar. Por que eu não falo sobre esporte, que é algo que eu gosto, que eu sempre estudei muito, eu sei muito mais sobre esporte que Covid. Né? Tipo, e se eu conseguir falar sobre Covid por 6 meses, sem ser infectologista, sem ser especialista em Covid, só porque eu estava bem interessada no tema e eu estudava... E de um vírus recém-chegado no mundo, Mas né? era porque chegou um momento que eu ficava estudando mesmo. Deixa eu ver o que estão publicando, o que tem... Falei, esporte é um negócio que eu já faço há mais ou menos uns 10 anos. Pesquisar, eu tenho muito mais bagagem, eu tenho muita mais informação. Então eu vou falar sobre esporte, mas no Instagram. Porque até então no Instagram eu não falava nada, eu não gravava vídeo. Eu postava foto Sim. do treino, da prova, do troféu. Era só isso. E aí eu comecei a falar. Aí eu fazia alguns vídeos e tal. E aí foi muito legal, porque as pessoas amaram e todo mundo começou a curtir pra caramba. E eu falei, poxa, isso é legal. E aí, sabe por que eu resolvi ir pro YouTube? Por isso que eu falo que nada foi muito planejado. Eu fui pro YouTube porque eu queria um lugar organizado. Eu sou muito metódica. E no Instagram eu não conseguia colocar as referências dos artigos. E eu acho isso fundamental como médica, pesquisadora. Que as pessoas pudessem acessar os estudos do que eu tô falando. Porque é muito curto, 1 minuto e meio para trazer qualquer informação. Então, para alguém um pouco mais interessado, eu achava que era fundamental ter o estudo. E nessa época o Instagram também não deixava, porque eu já te seguia há muitos anos, não deixava passar de 1 minuto e meio, lembra? Era Você 90 tinha que- segundos. É isso, você tinha que falar tudo em 90 Tudo em segundos. 90 segundos. E assim, o link você coloca lá nos stories só. Isso, e não tinha esse negócio de E aí, a destaque. pessoa depois queria ver o vídeo some no feed. Eu mesmo, para mandar um vídeo para alguém que eu fiz no mês passado, eu ficava na maior dificuldade olhando ali capa e tentando achar. Então, Lu, você já falou sobre a creatina? Putz, eu falei, cadê? Não acha. E o YouTube, eu já consumi. O YouTube é um ambiente super organizado. Você busca ali, fala Lu, creatina, aparece todos os meus vídeos, porque é um sistema de busca. É diferente do Instagram, que é uma rede social. O YouTube não é uma rede social. É uma plataforma de busca. Então, você consegue colocar as coisas de uma maneira organizada. Por esse motivo e por querer falar um pouco mais do que 90 segundos, falei, eu não sei se eu tenho tempo, não sei nem se eu sei fazer, mas vamos lá, vamos gravar um vídeo. Aí botei o celular e gravei 5 minutos. E aí, na verdade, eu tinha uns 3 vídeos que estavam só no Instagram, que era daqueles vídeos que subia. O Instagram fez uma tentativa, lembra? TV. IGTV. É. Eu tinha uns 3 vídeos nesse IGTV que foi um fracasso. Isso. E eu subi eles no YouTube, são os primeiros vídeos que aparecem lá do Fala Lu. São os 3 vídeos que eram do Instagram. E aí depois eu gravei o primeiro proprietário do Instagram, que eu gravei lá com o celular. E aí foi assim, totalmente sem planejamento, totalmente em casa, modo vamos tentar aqui ver o que acontece. Então foi Lu, isso, sim. Conectando um pouco da conversa que a gente estava tendo anterior com essa parte como a Lu criadora e a Lu atleta e a Lu médica, esse tripé aí, quais foram o que você encontrou de suplemento ou de processo, de metodologia, que você fala assim, pô, para quem pratica esporte, essas 3 coisas aqui tendem a dar certo para uma grande maioria das pessoas, assim. Qual é o suplemento que você vai falar assim, isso aqui é um suplemento que, pô, quando eu comecei a treinar, isso fez diferença? Ou treinar isso daqui, sei lá, força, ou colocar 2 vezes na semana academia. Quais foram os seus grandes aprendizados, assim, que você faz um pouco do Fala Lu aqui no nosso Sports Lovers? Eu acho que eu aprendi que, começando pelo mais fácil de responder, que fortalecimento é fundamental para qualquer pessoa e provavelmente em qualquer esporte ou não esportistas. Hoje, mais ainda, pensando em saúde e longevidade, acho que a musculação ou qualquer outra atividade de resistência, né, que envolve fazer força contra cargas ou pesos, é algo que realmente permite que a gente tenha
sucesso nas nossas modalidades esportivas recreativas, na alta performance, ou só na vida normal para carregar a sacola de compra e colocar a mala em cima do armário. Então eu valorizo hoje muito, muito mais o treinamento de força. Acho que se eu tiver que hoje ficar um tempinho sem treinar alguma coisa, eu tiro até o esporte de endurance, que é o que eu tenho muito mais prazer, para manter a musculação. Então isso foi algo que eu aprendi bastante nesses anos. No começo eu comecei a fazer musculação só porque eu percebi que se eu não fizesse eu ia me machucar. Assim, do tipo, eu sou obrigada a gastar o meu tempo que eu poderia estar correndo para ir para academia. E hoje eu não tenho mais esse pensamento. Sobre suplementação, eu entendi que existem muitas coisas muito interessantes, mas ela é cereja do bolo. Então, se você não otimizar toda a sua alimentação, seu sono, seu treino, a suplementação é muito... Eu acho que é uma coisa que a gente tem prazer como ser humano. A gente gosta desses gadgets, dessas coisas que parece que assim, eu tô tomando isso aqui, esse pozinho, isso é muito atrativo. Tem efeito? Alguns têm bons efeitos, mas com eles têm efeitos positivos, mas essa medida de efeito é sempre muito, muito pequena. Até porque eles são suplementos, ou seja, são algo que está presente naturalmente na nossa alimentação e que a gente vai conseguir de forma mais concentrada através do suplemento. Ou seja, nenhum suplemento é um medicamento, por isso você pode consumir sem receita médica. Então, baseado na definição do que é um suplemento, já fica claro que a medida do efeito deles não é muito grande. Porque senão eles não seriam vendidos no supermercado, na internet à vontade. Então, são produtos que estão presentes naturalmente na nossa alimentação. Então, creatina está presente em qualquer carne. Mas a gente consegue, naquele comprimido, ter uma quantidade que para você consumir na carne, você precisaria de uma quantidade muito grande. Via de absorção, biodisponibilidade. Então, é isso que o suplemento entrega. Daí dizer que eles vão transformar você no mega atleta? Não, Sim. Né? Então, mas a partir do momento que você está com tudo otimizado e você busca performance, aí sim dá para pensar. Não dá para achar que o suplemento vai dar o salto. Não, mas ele te ajuda quando você está já num alto nível. Agora, se você está num alto nível e usa ele, aí sim ele vai dar o salto. Exato. E aí, claro, começando com as coisas mais simples, eu acho que até um atleta amador, que não é de performance, mas que vai fazer a sua meia maratona, por exemplo, já tem que consumir carboidrato intratreino. Então, hoje, pensar nos melhores carboidratos intratreinos, formas mais fáceis de levar, menos pesadas, que tem uma concentração bacana, digestibilidade, tudo isso já importa. Eu falo que o suplemento não é só pensando na elite, não. Quantas pessoas hoje fazem meia maratona no mundo? É um universo gigantesco, por isso que é um mercado muito aquecido. Então, de fato, as pessoas têm e podem usar, se tiver condição, vão usar. Eu não coloco nem como o super-herói, nem como algo, ninguém precisa disso se não for profissional, pelo contrário. Eu sou bem moderada em relação à suplementação, adoro estudar o tema, assim, e acho que quanto mais eu estudo, mais eu entendo que tem espaço para todo mundo, considerar risco-benefício, e risco-benefício inclui o bolso. Sempre falo, risco-benefício inclui o bolso. Para algumas pessoas, porque para algumas pessoas esse investimento pode ser muito caro. E aí, para essas pessoas onde investir no suplemento é algo que pesa no bolso, se ela ainda, por exemplo, não tem um treinador, ou talvez tem uma alimentação muito ruim, nunca passou com um nutricionista, ou nunca passou com um médico para avaliar questões que pode ser que ela tenha uma deficiência, alguma coisa que ela precisa corrigir. Então, pensar onde vale a pena investir se o dinheiro para ela é uma limitação. Agora, para algumas pessoas onde o dinheiro não é limitação e ela tem acesso, por exemplo, a nutricionista, tem um técnico, tem um treinador, tem alguém acompanhando seu treinamento de força, aí a gente pode ser mais liberal na indicação de alguns suplementos que tenham efeitos positivos. Eu queria seguir a pista que o Alemão abriu sobre criador de conteúdo, Alemão, aí você pode completar. E como é para você criar conteúdo? Porque, ok, eu vi a Lu, atleta, criando conteúdo, depois eu vi a criadora de conteúdo Lu, e agora você também faz publi. Sim. Como que é escolher e como que é pensar nas publis? Como você seleciona as marcas? Como que funciona isso hoje? Talvez é legal você explicar até para o público, porque daí, para não ser um salto tão
orgânico, assim? Porque eu imagino que foi uma construção. Você começou a fazer aí porque você falou, você gostava e você só migrou ali o tipo de conteúdo da pandemia para isso. Você já tinha uma comunidade ali, um público que já te seguia Sim. e que já gostava dos conteúdos que você... Como que foi essa transição? As marcas chegaram até você procurou algumas marcas, como que foi isso? E também é legal você explicar, porque a gente sabe que o CRM também tem restrições com relação a isso, que acho que 2 anos atrás deu uma flexibilizada, mas ainda tem certas restrições. E você fala também, eu acho que você divide, você fala ali como... Fala Lu, criadora de conteúdo, sim, e não como a médica, tipo, de transplante. Explica um pouco disso pra gente. E é legal você falar isso, porque é um destaque aqui que eu não tinha pensado nisso, né? Você não começou a criar conteúdo para vender publicidade. Chegou nisso, né? Exato. Então, eu acho que é muito legal, vale muito essa história. Boa pergunta, Alemão. É interessante, porque quando eu tinha a rede social, por conta da minha condição de atleta amador, eu tinha já algumas marcas apoiadoras, porque eu me destaquei no triatlon e é normal que isso aconteça no triatlon. As pessoas que vão para Kona, que pegam pódio, em geral, são procuradas por marcas e isso é bacana, é muito legal, todo mundo gosta e ajuda, obviamente. Ajuda você a ganhar um tênis, ajuda você a ganhar suplemento, porque você usa muito. E é uma forma de contrapartida divulgar esses produtos. Então, isso foi meio natural. Eu fui da Nike, na época da Rosana. Que legal. Aí depois tive parcerias com várias marcas de tênis, ou seja, nada a ver com medicina, com saúde. Era porque eu era atleta. E nessa época eu já tive algumas marcas de suplementos que eram parceiras, estão até hoje comigo. Que a Dobro, a Probiótica, já são dessa época do triatlon. E eu usava os suplementos para minha rotina de treino e falava sobre eles nos posts ali, nas fotos e tal. Então, quando eu comecei no Fala Lu, eu lembro que eu pedi uma ajuda a partir do momento que foi tipo no terceiro vídeo, onde eu entendi que eu precisava de alguém para editar, porque eu estava editando e demorava muito. E ficava meio tosco, assim, mais ou menos tosco, mas é porque vídeos de 90 segundos você edita no celular rapidinho. O vídeo de 15 minutos é muito pesado. E aí eu comecei a sofrer para editar no celular. Então eu falei, cara, eu preciso contratar alguém, e aí isso custa. Eu falei, para essas marcas que eram minhas parceiras do triatlo, vocês não me ajudam aí, R$1.000 aqui, só para pagar o editor. Então foi desse jeito. Eu falo que a gente já nasceu com parceiros, isso foi muito legal. Mas eram os parceiros que eu já tinha. E na verdade, as coisas começaram a crescer, porque o canal cresceu muito rápido, ele se tornou muito maior que o Instagram, e sempre as marcas que começaram a nos procurar. Então, eu falo que a maior parte dos canais grandes hoje de YouTube tem, sim, apoiadores. Por quê? Porque a plataforma remunera de forma muito discreta, né? As pessoas acham que a plataforma deixa a gente rico. Não deixa, não deixa. Quem trabalha no YouTube sabe disso, é um valorzinho muito, muito pequeno. E a gente está entregando um conteúdo muito bom, de qualidade, gratuitamente. E isso eu acho muito legal. Então, eu lembro que no começo, quando... eu comecei a, por exemplo, ter que tirar um período da minha agenda de atendimento para gravar, é um período que eu não estou ganhando. Quando eu comecei a ter que ter uma equipe um pouquinho maior, eu tenho que remunerar essas pessoas bem remuneradas. A gente sempre prezou muito pela qualidade do vídeo, pela edição, iluminação e tudo mais. Eu pensei logo de cara, aí existem 2 caminhos para isso ser possível, já que eu tinha minha carreira como médica super consolidada e jamais pensei em me tornar uma youtuber, não era um plano. Eu falei, se eu quiser abrir mão, por exemplo, de um período de atendimento para me dedicar a isso com qualidade, mais um bom período para escrever roteiro, que eu escrevo até hoje todos os roteiros 100% sozinha, eu preciso ou que o público, de alguma forma, me financie, e existem muitos canais e plataformas que são dessa forma, então paga uma assinatura, ou vende curso, plataformas onde o conteúdo é acessado via alguma remuneração. Ou eu entrego meu conteúdo gratuitamente para o público, mas alguém me ajuda, e dessa forma, então, seriam os parceiros, as empresas que entram, que têm uma conexão com o meu conteúdo. E eu falei, eu quero muito falar para as pessoas que não têm acesso. Isso, para mim, é muito mais interessante, porque no triatlo, a maior parte das pessoas que estão no esporte são privilegiadas. Tem acesso ao nutricionista, um treinador, um médico do esporte, um fisioterapeuta. Eu não queria falar para esse público.
que era o meu público inicial. Eu falei, esse público, primeiro, eles já são mais informados e eles têm acesso. Eu quero falar para quem não tem dinheiro hoje para ter um treinador, um técnico de corrida, que não vai ter um nutricionista, infelizmente, porque não tem condição financeira. Então, eu preciso oferecer um conteúdo gratuito. Para oferecer um conteúdo gratuito de qualidade, que exija que meu tempo seja dedicado a ele, pelo menos parte do meu tempo, eu preciso, de alguma forma, ser sustentável. E aí, a gente começou a avaliar as empresas que nos procuravam. A gente recebe muito pedido de assim, para estar presente no canal. Então, Bet, Jogo do Tigre, todo mundo que começa a crescer no YouTube, começa a receber. Eu falo, a gente nunca vai colocar nada que seja prejudicial. Então, a gente faz uma curadoria muito, muito séria, assim, com as empresas. E pensa, discute. Existe conflito de interesse? Existe um conflito relativo. Eu falo que isso é complexo, porque a gente tem vários parceiros, por exemplo, que falam de suplementação, mas eu falo que quando eu assino o contrato, eu já deixo claro que, primeiro, eles não têm nenhuma avaliação do meu conteúdo, então eles não têm nem acesso aos meus roteiros e não existe nenhuma possibilidade de um parceiro influenciar o meu roteiro. E eu também não aceito falar de coisas que não funcionam, que não tem embasamento científico. Então, a gente tem sempre essa ponderação. Até quando eu falo de algumas coisas que são controversas, eu trago a controvérsia na publi. Assim, então, isso funciona para isso, e para isso os estudos ainda são fracos. E deixo claro para o público que existe essa dúvida. É delicado, assim, mas eu acho que dá para fazer com qualidade e ainda ensinando, que eu falo, ainda educando, mesmo numa publi de um suplemento. Então, acho que na publi de suplemento dá para educar. Então, dá para explicar para as pessoas a diferença de A mais B. Hoje, por exemplo, eu fiz um falando sobre o whey para quem tem intolerância à lactose. É uma publi, mas é uma publi educativa. Então, como é que faz quem tem intolerância à lactose? Qual é o melhor whey e tal? Se ela vai comprar daquele parceiro que está patrocinando, é uma opção da pessoa. Se ela vai usar o meu cupom, é uma opção da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela se informou. E ela pode escolher entre todos os wheys do mercado qual é o melhor para ela, o mais barato, o mais interessante. Então, eu acho que ainda preserva o meu intuito maior, que é educar o público. Mas eu recebo, às vezes, no YouTube, né? Mas precisa dessa publi? Vou parar de seguir. Eu falo, gente, senão como é que eu vou financiar esse conteúdo gratuito? Me digam. Eu fecho a plataforma e começo a cobrar uma assinatura? E aí limita. É um caminho. O Peter Attia faz isso. O Peter Attia, até pouco tempo atrás, ele não tinha nenhum patrocínio. Agora, ele mesmo abriu uma empresa de barrinha, de suplemento. Eu falo que por muito tempo eles falavam, né? Eu não tenho financiamento de nenhuma empresa, então eu sou isento, zero conflito de interesse. Até que agora ele tem uma marca dele que vende barrinha e whey, etc. Mas o conteúdo dele é fechado e você tem que pagar $49 por mês. Eu acho muito legal ouvir você falando também da forma que você fala, Lu, que é uma escolha sua, porque você está querendo levar um conteúdo de forma gratuita para as pessoas que não têm esse acesso. A Lu, vocês verem lá o currículo dela, tipo, na medicina, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que você não precisa disso financeiramente para sobreviver. Tipo assim, como você falou, ele paga pouquinho. As marcas é para financiar esse tipo de conteúdo. Então, parece que as pessoas precisam entender também que, assim, precisa ter um financiamento por trás. As coisas não são de graça. Exato. Né? Então, é legal. E para quem está nos ouvindo, tipo, nosso público, os especialistas, não tenham vergonha também de ter as marcas, de ir atrás das marcas para poder financiar e fazer aquilo que é feito. É óbvio, eu duvido que você faça no teu canal uma publi de algo que você não use, que você não... De jeito nenhum. Ou aceite uma marca que você acha que é uma marca ruim. Exato, eu faço uma mega curadoria, assim, várias a gente já descarta no e-mail, no primeiro contato. Então, Bet já vai... No começo a gente ainda respondia, agora eu cansei, eu nem respondo. Mas não vou fazer, não faz o menor sentido, né? Jogo do tigrinho, algumas coisas muito estranhas que não fazem sentido. E poderia, sei lá, ganhar muito dinheiro. Mas eu falo que o fato de, primeiro, ter entrado nesse universo um pouco mais velha, sem essa necessidade financeira, me dá essa liberdade. Isso é bom. Então, assim,
não preciso disso para viver, eu preciso disso para continuar fazendo isso. Então eu preciso desse dinheiro para continuar tendo um canal no YouTube. Se eu quiser, eu fecho o canal no YouTube e minha vida segue normalmente. Libero mais 2 dias aí de consultório e talvez eu ganhe até mais. Então eu falo, isso me dá uma liberdade que é bacana, eu gosto. E outra coisa que eu gosto também é não ter um consultório de medicina esportiva. Porque eu acho que não acho errado o médico ter rede social e falar do que ele faz. Mas no meu caso, como eu trabalho com transplante, só tendo SUS, eu falo, isso também me dá uma certa liberdade para falar muito sobre medicina esportiva, porque eu não estou buscando doente ali no meu consultório, eu não estou prescrevendo suplemento para ninguém, não prescrevo, não faz parte do meu dia a dia. Então, eu também tenho essa isenção de não misturar muito a minha carreira profissional core, assim, do que eu faço ali no YouTube. Isso também me dá liberdade bacana. Mas eu acho, Lu, que uma coisa que é legal também, assim, a gente já tá gravando uma quantidade razoável de podcast, já tem vários no ar, e a tese da fundação da Sports Lovers foi, a gente contou 10 vezes essa história, mas foi a história de estar seguindo uma pessoa, ouvindo sobre esporte, e aí vai procurar sobre a pessoa, você descobre que a pessoa não é formada naquilo, que ela tem um viés. Sim. E um viés ou publicitário, comercial, ou uma história pessoal que está compartilhando. Que os dois dão um certo. Sim. Quando você fala, conta seu testemunho, e eu acho que também é legal, porque assim, as marcas escutam o nosso podcast bastante, principalmente os diretores, né, o pessoal, os fundadores das marcas. É legal entender que marca, quando pega um criador de conteúdo, que a gente chama criador especialista, Sim. tem que dar essa liberdade. Sim. Então, quando você fala assim, não vai mexer no meu roteiro. Eu vou fazer a publi, mas se eu achar que tem alguma coisa, eu vou dizer. Essa autenticidade tem se comprovado também a nível de receita para as empresas. Sim. Porque as empresas começam a perceber o seguinte, beleza, talvez a minha publi na Lu custa um pouco mais caro do que no influencer tal, ela tem menos alcance do que o influencer, mas ela tem uma credibilidade, uma autenticidade que quem escuta fala, beleza, ela não vai me enganar, né? E, ou seja, quando você recusa também as marcas, você constrói a sua autoridade como criador de conteúdo, porque cada não que você dá reforça ainda mais e valoriza ainda mais as marcas que estão com você. Que aí o pessoal fala assim, a Lu tá lá com a Dobro. Quando ela é atleta, quando agora é criadora de conteúdo, então, é boa mesmo, entendeu? E uma coisa muito interessante. E você não ficou mudando de parceiro. Exato. Eu te sigo há muito tempo. Não mudo. E a gente aprende muito, né? Eu adoro aprender. Eu falo que foi muito bom o período que eu editei vídeo, porque hoje eu sei. Eu fiz SEO. Pra quem não sabe, SEO é um negócio que você tem que pôr lá tudo. Não, é genial isso aqui. Eu fiz SEO 2 anos. Até hoje sou eu que posto os vídeos, que publico os vídeos. Eu sei tudo de YouTube. Tudo que tem que fazer. Eu sei fazer. Se eu tiver que fazer sozinha, tudo bem. Eu tenho que ficar uma semana sem ir pro hospital, mas eu conseguiria. Pode não ficar tão bom, obviamente, quanto editor, mas eu faço. Eu que escolho a thumb, o título do vídeo, a descrição, sei fazer tudo. E eu acho isso super importante. Eu vejo muita gente começando no YouTube, contratando uma mega equipe e o negócio não decola. Eu falo, mas como é que tá? Você olha seu SEO, você olha seu ranking, você olha seu... As pessoas... Mas só para dizer que a gente acompanha muito métrica, eu sempre gostei muito de número. Nosso YouTube traz um resultado muito melhor para os parceiros do que o Instagram. Por quê? Mesmo quando ele era menor. Hoje ele já é o dobro do Instagram, mas mesmo quando ele era menor. Porque a pessoa que está ali, disposta a assistir 15, 20 minutos sobre um conteúdo mais profundo, mais técnico, essa pessoa, primeiro, ela confia no que eu estou falando, ela tem muito interesse naquele tema e ela vai olhar para aquelas marcas que estão ali na descrição com essa questão muito mais da confiança, né? Acho que por isso o YouTube entrega melhor os parceiros. A gente fala para os nossos parceiros, olha, é uma plataforma onde as pessoas escutam melhor o que a gente está falando. E às vezes eu mudo completamente o discurso até da publi frente a uma demanda de agência. A agência fala de tal suplemento lá. Eu falo, e se eu não falar desse suplemento? Porque não é um suplemento tão legal, o próprio vídeo que eu fiz há um mês atrás não recomenda, mas se eu falar da empresa. Boa. É uma empresa que valoriza a ciência, que valoriza o produtor de conteúdo, que valoriza a qualidade, que tem essa conexão com o nosso canal e o nosso conteúdo. É isso que eu estou vendendo, é
a qualidade da empresa e o que a empresa valoriza. Dentro do portfólio dela, aí não é uma escolha minha, é uma escolha comercial. Ela ter suplementos que são excelentes e outros que são mais ou menos, ou que talvez só funcione para um grupo pequeno de pessoas. É uma escolha comercial. Mas é uma empresa que é... E aí eu sei que é legal. Então, por exemplo, os meninos da Dobra eu conheço desde que eles começaram lá a fazer em casa. E eu sei o quanto eles prezam pela qualidade. E todas as outras marcas. Então, acho que isso comunica para as pessoas algo muito maior. E aí é um pulo para a pessoa depois pegar aquele link, aquele cupom, entrar no site e virar um cliente. Por isso engaja bem assim as parcerias de YouTube. E aí é bom para todo mundo ganha. Eu falo, e ganha até a audiência, porque quem não usa cupom, gente, hoje, que eu compro online, eu uso cupom. Então eu falo, é um descontinho, 10, 15, 20%. Faz diferença, que faz. Então, se eu for comprar um móvel, eu já procuro um influencer de móveis para pegar um cupom, lógico. Então é bom, eu gosto desse descontinho. Então, eu sou usuária dos cupons das outras pessoas. Então, acho que todo mundo ganha um pouco. Mas eu acho que, principalmente, as marcas ganham por estar presentes ali. O espectador, por saber dessa qualidade e por ter a informação para fazer boas escolhas. Então, olha, a Lu falou que isso aqui vai ser melhor para mim, melhor investir, então deixa eu ver o que eu vou comprar aqui. Porque ela não vai comprar o site inteiro. Né? Ninguém tem gente que tem, mas talvez a minoria. E é bom para o consumidor, que tem um desconto. Boa. E Lu, como você encaixa tudo isso aí dentro de uma rotina de 24 horas? Como dorme, como é mãe, como cria roteiro, como vai no SUS, como encaixa? E ela não é mãe de uma criança só. É mãe de 2, né? 2. Então. E tem mais meus 2 enteados. Aí, então ó, são 4. E que vivem juntos. A mais velha agora tá nos Estados Unidos. Ou seja, 3. Caramba. Mas vocês falaram no começo, né? Quais são as coisas que você nunca falou? E essa é a que eu mais não é que mais falo, mas todo. É lógico, não cabe. É óbvio, matematicamente não cabe. Essa é a pergunta que nunca deixam de fazer. Aí eu já pensei tantas vezes nessa Queria dar uma resposta que você nunca deu, velho. Mas eu acho que não encaixa, eu acho que não cabe. Sempre falta, né? Não, é uma ilusão achar. Eu falo que existem estratégias para fazer caber um pouco mais, que eu nem sei se são saudáveis. Talvez não seja. Então, assim, sendo bem honesta, eu não sei se essa minha vida agitada é o que eu quero para sempre. Assim, eu sou muito agitada, faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou super ansiosa. Aí começa a partir, né? Parte que ninguém vê. Mas assim, eu sou super ansiosa, super metódica, super cheia de toque. E acho que isso faz com que também eu consiga botar um monte de coisa dentro do É isso que eu ia falar, é isso aí. Então, eu chego à noite, eu organizo todo o meu dia seguinte, a alimentação, as coisas de treino, as coisas de trabalho, eu olho a agenda, eu sou super... Todo mundo que me convida para alguma coisa sabe disso. Eu te pedi, põe lá na agenda, porque minha agenda é toda montadinha para dar certo. Eu calculo quanto tempo eu vou demorar para chegar aqui. Eu nunca atraso, tento nunca atrasar, odeio atrasar, porque isso, por exemplo, complica a minha vida toda. São estratégias que isso dá para as pessoas colocarem, né? Então, eu falo, ser organizado, usar agenda, ter prioridade para as coisas mais importantes. Então, o treino. Por que eu treino na madruga? Porque é um horário que eu consigo garantir que ele vai estar sempre disponível ali para o meu treino. Como eu acho que o treino é super importante na minha vida e eu não quero perder, eu coloquei ele às 5h30 da manhã, nunca falha. É um jeito de nunca falhar. Provavelmente se eu colocasse ele à noite, ia falhar muito. E foi o jeito que eu encontrei. E eu faço isso com praticamente tudo que é prioritário na minha vida. Então, eu tento não aceitar compromissos depois das 6. Por quê? Porque eu quero ficar com os meus filhos. Daqui a um tempo eles vão embora, não vão estar mais em casa. Então, se eu não ficar com eles à noite, não jantar com eles, não conversar, não ver a lição, que horas eu vou ficar? Então, as pessoas que me convidam para coisas à noite, sabe, eu acabo negando quase sempre, assim, convite para dar aula, porque é o tempo que eu tento colocar na minha agenda para estar com a minha família. E eu faço isso com tudo, tudo. Lu, 2 perguntas muito parecidas, mas assim, quais seriam as 5 dicas ou 5 aprendizados que você, ou menos, quais seriam as dicas e aprendizados que você daria para um especialista, criador de conteúdo que está começando ou que está consolidado e às vezes está parado? O que você aprendeu nesse universo de criadora de conteúdo? Eu acho que é valioso. Acho que uma das principais
é que você precisa primeiro do conhecimento. Hoje eu percebo que tem muito profissional da saúde que já quer se tornar um comunicador, um divulgador, antes de ter o conhecimento e a especialização. É complexo falar sobre o que você não sabe e é muito fácil você errar sem nem perceber que está errando. Aquela famosa regra, né, de quando você só sabe um pouquinho, você acha que sabe tudo. Aí você começa a estudar um pouquinho mais, você percebe que você sabe muito pouco e que você tem que estudar muito mais. E demora muito para você ter certeza que você, de fato, sabe alguma coisa. Então, acho que primeiro tem que vir o conhecimento. Esse conhecimento é insubstituível, assim, não dá para ser produzido por IA. Hoje, com as IAs, isso se tornou um desafio ainda maior, porque o conhecimento raso é assim, é 1 segundo. Você coloca em qualquer das IAs, pede para ela produzir um roteiro sobre queratina e vai ser um roteiro melhor do que 90% das pessoas conseguiriam produzir. Por que eles vão me escutar no YouTube? Boa. Eu tenho que ser melhor do que isso. E como é que eu sou melhor do que isso? Eu preciso ensinar algumas coisas para IA, sabe? Olha, mas você olhou esse estudo que saiu aqui? É isso que a gente acaba trazendo de diferente. A outra coisa, aprenda todos os processos, esteja envolvido neles. Você não precisa, obviamente, ser o especialista, você não precisa ser o editor de vídeos, você não precisa ser a pessoa que cuida das métricas do YouTube, mas eu acho muito importante você entender um pouquinho disso tudo que está por trás, porque senão você vai gastar muito dinheiro, você pode ser enganado e você vai ter mais dificuldade para crescer de verdade, assim. Então, acho que entender um pouquinho do que está por trás faz diferença. Hoje eu vejo muito profissional da saúde ou outros que contratam uma empresa simplesmente para fazer tudo de mídia. E o público hoje percebe, né, que não é orgânico. Então, pelo menos uma parte você vai ter que produzir, aparecer, fazer de uma forma um pouco mais natural, porque o público também está muito hoje seletivo. Tem muita oferta, né, de informação. Por que ela vai consumir um médico que quem está produzindo conteúdo é uma empresa, uma agência? Esse é um bom ponto. Né? Então, acho que esses seriam alguns dos 3, né? Tá bom, acho que são 3 bons conselhos. E você falou que tem muita informação, mas também tem muita desinformação. Como vocês, especialistas, qual é o papel de vocês nesse mundo onde está tudo muito maluco e onde buscar a informação? Pois acho que esse é o maior desafio. É o maior desafio. Eu falo que eu me pego nisso quando eu preciso pesquisar sobre carro, sei lá, sobre alguma coisa que é totalmente fora do meu universo. E eu fico pensando, nossa, coitado de quem está pesquisando sobre saúde, porque encontra informações muito contraditórias e para algo que pode ter um malefício muito maior do que talvez um carro, sei lá, um móvel. Então é bem desafiador. Eu acho que se educar ajuda. Então eu falo que quem consome Fala Lu começa, por exemplo, a entender algumas coisas. Que a ciência é algo que é muito complexa, que leva tempo e que ela é mutável. Então a gente sempre fala, essa é a melhor evidência que a gente tem hoje. Pode ser que daqui 2 anos exista um método para diagnosticar ou para dosar alguma coisa que a gente não tinha há 2 anos e a gente consegue trazer coisas diferentes e respostas diferentes. Então, a ciência é impessoal, né? Ela não se importa com o que a gente quer ou com o que a gente gosta. E o bom cientista é esse cientista que é isento de expectativa até do seu estudo. E isso é muito importante. Assim, eu gostaria muito, por exemplo, de ter um suplemento que você toma e fica 10% mais rápido. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Como é que você prova que uma coisa funciona e que outra coisa não funciona? Acho que se educar te ajuda, né? A fazer um pouco esse discernimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma deficiência dessa educação nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Então, é difícil. Mas eu acho que, aos poucos, os bons vão ficar mais presentes. E os bons mais presentes, em geral, eles falam mais ou menos parecidos, usam mais ou menos a mesma linguagem com estilos diferentes, né? Mas hoje a gente tem muitos influenciadores, comunicadores científicos muito bons, falando mais ou menos as coisas de forma mais sensatas e parecidas e combatendo o lado negro da força que vai estar sempre também tentando estar ali presentes, né?
E aí, eu queria... A outra... Foi legal o Alemão fazer essa pergunta. E quais são as dicas que você daria para marcas trabalhando com criadores especialistas? Porque você já pincelou algumas, mas quais são as coisas legais, assim, que é legal? Você fala assim, poxa, quando uma marca vem e procura desse jeito, ou se tenta se encaixar, o que é legal para as marcas? Isso também é muito legal, a gente está aprendendo muito. Eu falo que nesse ponto, eu e o Marcelo, meu marido, que cuida hoje bastante do Fala Lu, a gente está virando bem especialistas e a gente acaba ajudando várias marcas nesse sentido, de ter ideias diferentes, trabalhar juntos. Eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar direto com a marca, sem muitas vezes a agência tá ali. Eu gosto quando a agência tá ali para ajudar, para crescer. Quando a agência tá ali só para ser um intermediário e uma barreira entre você e a marca de fato, não agrega muito. Mas eu acho que ter ideias e permitir que o criador use o que ele tem de melhor para vender o seu produto é o caminho. E só o criador sabe o que ele tem de melhor, né? Então, quando a marca fala, Lu, você tem alguma ideia? Ou eu quero falar sobre isso, como é que a gente fala no seu estilo, algo que combine com o seu formato, isso vai super bem. A gente tem hoje aprendido a fazer testes, então a gente fala para as marcas, né? Vamos começar, sei lá, com um contrato de 1 mês e a gente testa esses modelos, a gente vê o que funciona bem, o que vende, o que não vende. E aí a gente faz o próximo contrato de 3 meses, já ajustando com aquele pilotinho que a gente fez de 1 mês. Vai bem? A gente passa para 6 meses. A gente aprendeu isso muito com a Insider, por exemplo. A gente é Insider, né? Eles trabalham muito YouTube e eles cresceram gigantescamente trabalhando só YouTube, né? Muito forte. Depois que eles acabaram indo pro Instagram e tal, mas eu lembro que a gente olhava os canais que a gente mais admirava e eles eram Insider. Quando chegou o e-mail da Insider e a gente tinha 10 mil inscritos, só 10 mil. Chegou um e-mail da Insider, eu falei, gente, eu acho que nosso canal tem futuro, porque é muito pequeno. E eles, né, nos perceberam, nos notaram. E foi nesse sentido, do tipo, o canal de vocês parece super legal, tem uma mega qualidade, barará, barará, a gente quer patrocinar vocês. Falei, cara, 1 mês. Falei, vambora. Aí, gostamos muito do resultado, barará, 3 meses. E é assim que funciona, porque pode ser um desastre, sei lá, talvez eu não sirva para vender camiseta. Uhum. Eles não sabiam se eu servia ou não para vender camiseta, eu nunca tinha vendido camiseta. Uhum. E aí a gente tá junto até hoje, desde o comecinho. Acho que isso é muito legal, assim, e ajustando o que não tá funcionando, tendo uma comunicação bacana, acho que sem muitos entraves, dá para construir parcerias que funcionam a longo prazo e são boas para os dois lados. Tem algum case especial, de carinho, que você lembra aí com alguma marca que você fala, puta... Tenho vários, mas assim, não dá para não falar das marcas que começaram com a gente, né? Acho que a Probiótica e a Dobro são 2 marcas que estavam comigo lá no triatlo, e quando eu comecei, eu precisei ali de um pouquinho só, porque eu falei, agora eu quero contratar um editor, eles toparam sem nem, não era nem pensando em nada que eles nem achavam, nem sei se eles tinham entrado lá no YouTube, era mais porque a gente tinha uma parceria do esporte e estamos juntos até hoje e são marcas super parceiras mesmo, que a gente vai crescendo junto com mega orgulho. Mas várias, assim, eu tô no Strava também desde o começo, porque eu trabalhei com a Rô, que já esteve aqui com vocês, né? Quando ela era da Nike, então quando ela entrou no Strava, assim, ela foi montar o primeiro time do Strava, ela já convidou a gente, então a gente tá junto desde o começo e hoje o Strava Brasil é gigante, né? E é super legal porque tem os atletas muito feras no time. Eu falo, nossa, tô lá desde o comecinho, muito legal. E é uma plataforma que é super bacana, eu adoro, então é muito fácil falar de Strava, porque é uma rede social para quem treina. Hoje tem um monte de funcionalidade que eu adoro, eu uso muito na vida real, assim, aquele rotas, eu viajo bastante, eu chego no lugar, eu já abro rotas para escolher o que eu treino, ou seja, é um negócio que faz muito sentido olhar os dados de treino. Então eu falo, quando você tem que falar de uma coisa assim, é muito fácil, né? Porque é legal, funciona, ajuda as pessoas, não é caro. Então eu adoro quando tem esse tipo de parceria que faz muita conexão mesmo com o que eu acredito. Eu fiquei com uma dúvida de uma pergunta mais pessoal. A gente tá chegando no final, mas eu queria... Vamos lá. Eu fiquei curioso para saber por que você escolheu continuar sendo médica só no SUS? Isso é uma história pessoal interessante. Porque eu já contei em alguns podcasts. Eu fiquei pensando, eu nunca tinha ouvido isso. E eu falei, currículo Lattes,
médico, não quero estereotipar nada, ninguém, mas assim, geralmente o médico, ele gasta muito pra se formar, gasta muito pra chegar, então assim, ele realmente precisa ganhar dinheiro, Sim. porque ele chega devendo. Por que você continua no isso SUS? fala Como é que foram as coisas que eu Uma não escolhi na curiosidade. vida. Não, Desculpa aí, Alemão, mas eu fiquei com essa eu curiosidade. falo que eu tenho muita sorte, entre aspas, porque tudo na vida que eu não escolhi deu muito certo. Não sei por quê. Porque eu planejava a minha vida toda, assim, sei lá, com 13, 14 anos eu já planejava tudo. Vou entrar na medicina com 16 anos e vou me formar, e vou morar fora, vou fazer especialização. E tudo era muito super planejado. E até minha primeira gravidez foi planejada, minha filha, super desejada, etc. Eu só não planejei o fato que filho desplaneja tudo, né? Porque depois que ela nasceu, e ela nasceu prematura, ou seja, ela já veio assim causando, porque eu tava esperando lá 38, 40 semanas, ela nasceu com 34, já ferrou minha agenda. Porque até então eu trabalhava numa equipe privada super bacana, que eu amava, tinha consultório, trabalhava pra caramba. Então eu trabalhava pela manhã no SUS e à tarde, final de semana, no consultório. E super bem, financeiramente inclusive. E quando minha filha nasceu, eu falei, cara, como eu vou fazer? Não cabe. Eu trabalhava muito. Tinha uma carga horária super puxada, assim, de sair todo dia à noite do hospital, trabalhar sábado, domingo, etc. E aí foi uma decisão não planejada que meio que coincidiu também pelo fato de eu ter engravidado meu segundo filho muito perto. E eu falei, acho que eu vou focar um pouco na pesquisa. Eu gostava muito de pesquisa e vou fechar o consultório e vou tentar ficar aqui no hospital full. E aí eu resolvi fazer o pós-doc. Eu fiz o pós-doc porque, na verdade, eu precisava da grana, que era uma bolsa de R$5.000. Pós-doc paga melhor assim, do que doutorado e mestrado. Então, eu gostava de pesquisa. Não era comum um cirurgião fazer pós-doc, muito raro. Até hoje é raro, porque já é um nível científico mais alto, assim, que não agrega tanto no currículo quanto um doutorado ou um mestrado. Mas eu falei, eu vou fazer um pós-doc enquanto meus filhos são pequenos e eu vou tentar me virar aqui com o meu salário do hospital e o pós-doc e aí a gente vê o que vai acontecer. E foi isso. Foi assim, na louca, porque eu queria ficar com os meus filhos sábado e domingo o dia todo. À noite, eu queria estar com eles todos os dias à noite e eu queria ter um horário fixo. E aí eu consegui passar no segundo concurso lá na USP, eu tinha 20 horas, passei para 40, então fiquei dedicação exclusiva, que é o que eu tenho até hoje, 40 horas. E foi isso. E aí eu falei, preciso dar os meus pulos financeiramente e tudo foi dando super certo, assim. Também você descobre que você precisa de menos para viver do que você imagina. Eu nunca fui muito materialista. Nunca fui. Eu nunca pensei em morar num apartamento gigantesco e comprar um carro muito caro. Morei na França 2 anos e lá eu entendi isso. Assim que eu terminei a residência, eu fui para a França fazer especialização. E lá a gente tem um padrão social, os médicos, assim, muito semelhantes a qualquer outro profissional ali dentro do hospital. Então, médico, enfermeiro, funcionário de limpeza. Não existia essa questão de salário, assim, com uma diferença. Eu falei, isso faz muito mais sentido para mim, do meu ponto de vista, né? Eu falei, por que não? Lá eu ia de metrô, todo mundo vai de metrô pro hospital. Eu comecei a andar de bike lá para ir trabalhar. E as pessoas todas moram em apartamentos pequenos, não tem um monte de funcionário. Eu falei, acho que isso faz muito mais sentido, essa vida mais minimalista. Barata, né? Porque de repente eu estava trabalhando tanto para ter um dinheiro que eu não conseguia gastar com o que realmente importava. E quando o filho nasce, isso vem assim, ó, eu vou trabalhar pra caramba para pagar babá, para pagar motorista, para pagar a babá do final de semana e a babá noturna, porque era essa conta que eu comecei a fazer, se eu continuasse no meu emprego privado, no meu consultório. Que chegava com as elas por elas. Eu falei, então é melhor eu ficar só no SUS, fazendo o que eu amo, eu adoro pesquisa, adoro os pacientes do SUS, ganhando menos, mas aí eu posso não ter babá, né? Já corta, não preciso de um motorista, já corto, não preciso ter um carro caro, já corta. E aí foi assim minha vida. Que legal. E eu queria fazer uma outra pergunta também sobre a questão do esporte, que logo no comecinho você falou que hoje o esporte ocupa na sua vida um espaço ali de, você não usa essa palavra equilíbrio, mas tipo, entre saúde física e também mental. E a gente vê, tipo, o momento
que a gente também tá passando, pós-pandemia, tipo, acho que todo mundo, mas grande parte das pessoas passaram a praticar esporte muito também por causa dessa questão de saúde mental. Sim. Isso é um tema muito falado em vários lugares. Como que você fala sobre você nesse momento do esporte ocupando na sua vida? Quando você fala que ele te ajuda em saúde física e mental, o que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que sem ele eu fico bem louca. Como eu disse, né? Eu consigo fazer muita coisa porque eu sou cheia de manias e de toques e de ansiedade quase patológica. Mas antes do esporte, além de ser muito ansiosa que eu já era, eu também tinha um pouco de distimia, uma tendência depressiva muito maior, assim, de ter momentos realmente bem down, assim, bem limítrofes, onde obviamente eu fazia terapia, isso segurava a barra, mas era limítrofe ali, sempre. Depois que eu comecei a praticar esporte, e isso prejudicava muito meu sono, então eu dormia mal, tinha insônia, juntava, né? Principalmente a questão mais da ansiedade. E o esporte me tirou desse lugar com muita força. Então, eu hoje não tenho esses sentimentos há muitos anos, mas porque eu sei que eu preciso treinar, preciso suar. Eu percebi nitidamente quando eu fiquei hospitalizada por conta do meu acidente, que eu comecei a ir para esse buraco, obviamente tinha a questão do acidente e tudo, que quando eu subi numa bikezinha lá no hospital ainda, que eu estava no Luci Montoro, para fazer 10 minutos de spinning naquela bike encostada e eu suei, eu falei, cara, eu sou dependente quimicamente da atividade física para manter um pouco o meu equilíbrio mental. E eu sei que eu sou assim. Então, ótimo. Vamos lá, tem que treinar, suar, preciso fazer alguma atividade aeróbica, seja ela qual for, reduz minha ansiedade, faz com que eu durma bem e faz com que eu fique mais distante de uma possibilidade de um quadro depressivo que poderia vir e talvez hoje eu estivesse tomando remédio se eu estivesse sedentária. Isso falando só da parte mental. Da parte física, assiste no Fala Lu, né, gente? Que lá tem 70 mil vídeos falando sobre benefícios físicos. Mas eu acho que esses benefícios mentais são muito tangíveis. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Você já sente no próprio dia que você treina. Quem começa. Então vale muito a pena investir, assim. Eu falo que durante o treino e antes é péssimo, né? Você quer dormir, já tá com preguiça. Fala, ai meu Deus. Durante você fala, nossa, que difícil, tá ruim. Mas acaba, você se sente melhor. É muito imediato. Então, assim, vai muito de encontro ao que eu acredito, assim, do poder do esporte. Sim. Acho que a gente tá chegando no final, porque a Lu é uma pessoa muito ocupada e a gente não quer estender mais do que a gente comeu com ela. O Alemão sempre faz uma pergunta final aí, mas eu queria já dizer o seguinte, faz o seu jabá antes da pergunta, Boa. que aí Boa. o povo Aí o pessoal desiste. faz É isso aí. Boa. Não, meu jabá é muito simples. Bom, entrem lá no Fala Lu se vocês não conhecem. Tem muito conteúdo legal, vários que eu me orgulho super, assim. Muito mesmo. Eu tomo muito cuidado, assim, com os roteiros e sempre querendo trazer coisas novas e bacanas. Toda semana, assim, tem vídeo que eu falo, nossa, isso tá muito bom. Mas é verdade, é porque eu caprichei tanto para preparar e então acompanhem lá, se inscrevam e tá tudo lá. Todos os meus contatos também tem lá na descrição do vídeo. Então é isso. Show! E a perguntinha final é sempre quem que você indicaria para sentar nessa cadeira aí, falar um pouquinho mais com esse público, ensinar um pouquinho, trazer informação pra gente? Nossa, tem muita gente, eu vou ser injusta, né? Pode falar. Escolhe uma, veja quando tem muita gente, escolhe um, aí você fica no um. Eu acho que a gente precisa valorizar as pessoas que trabalham diretamente com o esporte. Então, acho que seria legal trazer educadores físicos, e tem alguns muito bons que estão assim do lado do atleta, fazendo toda a diferença, seja o iniciante que está na primeira caminhada, o velhinho, né, fazendo um personal. Então eu acho que são profissionais que a gente talvez não valorize como deveríamos. Então eu não vou citar nome, tem vários. Os que trabalham direto comigo, assim, que são meus mestres, sabem quem são, mas não vou citar nomes para não ser injusta. Você
faz a MPR ainda, né? Faço. Mas já citaram o Marcos Paulo. Já Então, citei. Ele é mestre, ele é A gente vai mestre. trazer ele. A gente vai trazer ele. Eu ia falar A gente vai trazer ele, porque assim, ele é a vanguarda ele é dessa a vanguarda, coisa. ele é a unanimidade, acho que entre todos os técnicos. Ele é admirável. Eu falo que, nossa, o Marcos Paulo é alguém que é uma lição, assim, de como ele consegue, com um número muito grande de alunos, saber a história pessoal de cada um, e saber o nome. É muito louco. Eu falo, gente, é uma admiração profunda. Porque esse negócio de assessoria Ele é único nesse sentido. Eu percebo que existem duas tendências. O pessoal que quer ser criador de conteúdo para ganhar dinheiro e o pessoal que tá fazendo. Muita gente que escuta a gente vão fazer uma assessoria. Só que você começa muito bem. Só que, cara, o Marcos Paulo, ele é muita gente com muita qualidade por muitos anos. Mas é por isso, porque você chega lá no Ibira, ele ainda está lá. Chega na USP, ele ainda tá lá, ele sabe seu nome, ele sabe que prova você vai fazer, ele acerta o seu tempo de maratona. Então é muito. É personalizado mesmo num grupo muito grande, assim. Então é sucesso. Legal. Fica aí o 13º convite, Marcos Paulo. Já te chamar. Eu vou escrever ele. Vamos escrever pra ele. Falou Exato. Então é isso, mais uma vez, obrigado, Lu, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos aqui. E você que tá ouvindo a gente, não esquece de seguir @esporteslovesoficial em todas as redes e canais. Vai lá no YouTube, se inscreve, quem sabe a gente chega perto dos 10 mil que ela falou que é pouco. Pra gente já... Isso, né? Isso, pra gente já vai ser bom. Exato. Então é isso, até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Sports Lovers.